Nessa última parte do encontro de hoje, nós vamos finalizar o breve estudo dos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, e esse estudo culminará com aquilo que a sociedade internacional projetou para o nosso futuro, mais especificamente daqui a 10 anos, a Agenda 2030. Antes de falarmos da Agenda 2030, vamos retomar da onde paramos. Vamos falar sobre o segundo pacto que foi encomendado pela Assembleia Geral da ONU ao Conselho de Direitos Humanos, órgão consultivo da ONU, e que elaborou dois pactos em 66. Um, o dos direitos civis e políticos, o outro, o dos direitos econômicos, sociais e culturais. Esses pactos tinham por finalidade dar uma maior efetividade jurídica aos valores e princípios consagrados pela Declaração dos Direitos Humanos de 48. Então vamos agora falar sobre o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que foi aprovado pela Assembleia Geral da ONU em 19 de dezembro de 66 e foi recepcionado no direito brasileiro pelo Decreto 591, de 6 de julho de 92. Percebam vocês que o Brasil, então, recepcionou tanto o Pacto de Direitos Civis e Políticos quanto o Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais na mesma data, por meio do Decreto 591 e do Decreto 592. Pois bem, o que o Pacto dos Direitos Sociais e Econômicos nos traz? A reafirmação do princípio da autodeterminação dos povos para o desenvolvimento social, econômico e cultural. Percebam mais uma vez o princípio da autodeterminação, que envolve o valor liberdade, previsto nesse pacto. Por outro lado, o pacto proíbe qualquer restrição ou suspensão de direitos humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer país. Aqui nós temos uma regra muito importante. Muitas vezes, a pretexto de se incrementar ou de se fundamentar o progresso e talvez o desenvolvimento, algum governo procura estabelecer uma restrição ou uma suspensão de direitos humanos que ele próprio reconhece fundamentalmente em seu texto constitucional. Isto não é bem visto, e mais do que isto, é proibido pelo Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. E este pacto, lembrem-se, ele já foi internalizado também, é norma do direito brasileiro. Então não pode haver proibição, restrição ou suspensão desses direitos humanos. Àquela época, nós não tínhamos a grande tríade dos direitos sociais contemporâneos. Qual é esta grande tríade? Em primeiro lugar, pela evolução histórica, o direito que surge pela discussão do grande embate social do século XIX, que é o direito ao trabalho, e que, inclusive, é rapidamente inserido no cenário internacional quando, com o Tratado de Versalhes, em 1919, é criada a Société des Nations, a Liga das Nações, a antecessora da ONU, e, juntamente com ela, a Organização Internacional do Trabalho. A proteção dos direitos sociais se manteve intacta, mesmo com a Segunda Guerra Mundial, porque ao final dela, mesmo com a superação da Société des Nations e a constituição da Organização das Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho se manteve intacta e passou a se tratar de um órgão da ONU, já que a Société des Nations foi superada. A Organização Internacional do Trabalho desenvolve uma atividade extremamente importante na sociedade pós-industrial, que é a sociedade atual, que é a sociedade da informação, a sociedade onde os valores imateriais passam a ter um preço enorme e passam a valer extraordinariamente perante os competidores do comércio internacional e perante o avanço das empresas transnacionais em territórios dos mais variados países do mundo todo. Portanto,
é bastante importante frisarmos que o direito internacional é o primeiro grande conteúdo. E em 66 era o grande conteúdo dos direitos sociais. É bem verdade que nós já tínhamos algumas regras assistematizadas pela sociedade internacional com respeito ao direito ambiental. E que nós tínhamos também alguma perspectiva de elaboração de normas de direito do consumidor no plano internacional. Aliás, o ex-presidente americano John Kennedy, assassinado com um tiro, como vocês bem sabem, a longa distância, em seu discurso de abertura dos trabalhos da Assembleia Geral da ONU, em 1960, 1961, acabou justamente propondo que a sociedade internacional se debruçasse sobre esse importante agente econômico que deveria ter uma proteção não apenas individual, mas social, os consumidores. Então percebam vocês que assim nós temos a grande tríade dos direitos sociais internacionais. O direito do trabalho, o direito ambiental, que passa a se fortalecer cada vez mais com tratados internacionais a partir da década de 70, e o direito do consumidor, que ganha uma força extraordinária em tratados internacionais no final da década de 70. Esses são os três grandes ramos sociais que passam a impactar a sociedade internacional dos nossos dias e que, sem sombra de dúvidas, têm um impacto muito grande no sistema jurídico brasileiro atual. O direito do trabalho, o direito ambiental, o direito do consumidor. Percebam vocês, no entanto, que quando o Pacto de 66 dos direitos econômicos e sociais e culturais foi assinado pelos estados que integram a Assembleia Geral da ONU, não havia ainda um desenvolvimento da proteção ambiental e da proteção aos consumidores, como passou a existir poucos anos depois. E por isso que o Pacto dos Direitos Econômicos e Sociais praticamente não faz nenhuma referência à proteção dos consumidores. E com relação ao meio ambiente, apenas trabalha com a proteção do meio ambiente do trabalho, que vamos falar agora para vocês. Então vamos lá. Com relação ao direito do trabalho, o Pacto dos Direitos Sociais e Econômicos fala que toda pessoa pode ganhar a vida mediante um trabalho livremente escolhido ou aceito. Isto decorre do princípio que todos nós temos de escolher qual atividade profissional que desejamos, ainda que eventualmente, por questões de necessidade ou de premência, acabemos nos dirigindo àquela que encontramos emprego. Este é um problema, o problema da superação das taxas de desemprego, que é um fenômeno não apenas brasileiro, mas mundial. Países com dimensões continentais como Brasil, Estados Unidos e Rússia são países que sofrem costumeiramente com altas taxas de desemprego se comparados a países europeus, para vocês terem essa informação com vocês. Também é direito do trabalho a orientação e a formação técnica e profissional, a elaboração de programas, normas e técnicas apropriadas para assegurar um desenvolvimento econômico, social e cultural. E ainda, o pleno emprego. Ora, como é que podemos falar em pleno emprego numa sociedade internacional que hoje encontra-se fortemente abalada por uma pandemia? Então é óbvio que, muito embora nós tenhamos valores e princípios da sociedade internacional, nós temos nesses valores e princípios muito mais metas, objetivos, do que algo que se concretiza 100% em todas as situações. Mas não podemos deixar de ressaltar que alguns casos do Pacto dos Direitos Sociais e Econômicos se revelam como conquistas jurídicas muito importantes. Vejam aqui, o salário mínimo, as férias remuneradas,
a jornada máxima de trabalho diária e semanal, o direito ao descanso e o direito ao lazer. A previsão da licença maternidade para a empregada que esteja grávida. A proibição e punição por lei do emprego assalariado da mão de obra infantil, porque a mão de obra infantil tem que se dedicar à educação, diz esse pacto, e não ao trabalho. O direito de greve e o direito sindical, como o direito de formar federação nacional, o direito de formar organização internacional ou ainda de se filiar a ela. A proibição do emprego de crianças e adolescentes em trabalhos nocivos à moral e à saúde. E a proteção ao meio ambiente do trabalho, a segurança e a higiene no trabalho. Como vocês podem perceber, o pacto ele acaba sendo revolucionário no sentido de que ele traz, em plena década 60, década de 1960, uma série de conquistas para a sociedade internacional no que diz respeito à relação de emprego. E a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, frequentemente edita resoluções sem prejuízo da sua ação fiscalizatória quanto à proteção do meio ambiente ao trabalho, como também com relação à averiguação de denúncias de trabalho escravo ou de redução à condição análoga de escravo. Até mesmo o nosso país, que tem algumas situações dessas no interior e nos rincões do Brasil, já teve denúncias apreciadas pela OIT. Mas não só ele, vários outros países também são averiguados pela OIT quando são submetidas denúncias com relação ao descumprimento das normas trabalhistas reconhecidas pela sociedade internacional. E lembrem-se que, mais uma vez, que o Pacto dos Direitos Econômicos e Sociais é lei interna no Brasil desde 1992. Além disso, o artigo 6º da Constituição Federal Brasileira, que trabalha com os direitos sociais voltados ao trabalho, à previdência social, que a nossa Constituição chama de seguridade social, e aos acidentes de trabalho, tem forte influência nos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, inclusive no Pacto dos Direitos Econômicos e Sociais de 66. Bom, esses documentos, obviamente, não podem ser entendidos como o ponto de chegada, mas sim como uma espécie de ponto de partida daquilo que nós temos nos dias de hoje. E a razão é muito simples. Ao contrário do que muitos ainda podem vir a acreditar, nós não estamos numa sociedade internacional guiada pela bilateralidade. A sociedade internacional é multilateral. E este fato é facilmente identificável não apenas pela geopolítica mundial, onde temos vários concorrentes estatais ao comércio internacional e à sociedade da informação, como os Estados Unidos, o Japão, que é o berço da sociedade da informação contemporânea, a China, a Coreia do Sul, a Rússia, a União Europeia, o Canadá, a África do Sul, a Arábia, Singapura, Indonésia. Eu estou me referindo apenas aos países que têm uma forte inclinação para o tratamento de dados pessoais e para a tecnologia da informação, sem prejuízo dos demais. Porque são países que não apenas assinaram os documentos internacionais referentes à fundação da Sociedade da Informação no século XXI, que são as declarações de Genebra, de 2003, e de Tunis, de 2005, declarações da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação. Eu me refiro aqui também a outros países, como é o caso do Brasil,
que foi signatário dessas duas declarações internacionais e que também precisa ter algum nível de competitividade nessa sociedade internacional, onde o que vale são as informações como bens imateriais e com valor, às vezes, muito superior ao valor de imóveis ou ao valor de ativos industriais. A sociedade da informação é a sociedade que busca uma concorrência internacional menos poluente, portanto, mais plugada na realidade da proteção ambiental. Mas, ao mesmo tempo, é uma sociedade que se revela multilateral. E não apenas os estados que integram a sociedade internacional. O fenômeno da transnacionalização das empresas, que teve um forte impacto na agenda global a partir da década de 70, especialmente, com o surgimento dos tigres asiáticos, contribui decisivamente para a mudança da geopolítica mundial. Então, a Guerra Fria, que foi superada simbolicamente pela queda do Muro de Berlim no já distante ano de 1989, são mais de 30 anos, a Guerra Fria, hoje, é uma guerra comercial aberta. E uma guerra comercial aberta segundo as leis do mercado internacional e segundo os tratados internacionais que são firmados pelos signatários. E nós, Brasil, não podemos ficar de fora desta concorrência. É por isso que o maior parceiro comercial do Brasil hoje não são os Estados Unidos, mas é a China. Não é porque ideologicamente tivemos um governo que estaria alinhado com o comunismo chinês, como se quer dizer aqui, mas por razões pura e simplesmente ligadas ao comércio internacional. Nada impede que o Brasil continue mantendo boas relações com a China e boas relações com os Estados Unidos, que hoje são o segundo parceiro comercial do Brasil. Além disso, nós temos as grandes parcerias internacionais através das transnacionais brasileiras, que exercem atividade econômica fora do território brasileiro. Então, o mundo é outro. Quando se fala em multilateralismo, não se está falando em liberalismo ou comunismo, se está falando em visões conflitantes de comércio internacional. É um mundo mais pragmático quanto à circulação de mercadorias, quanto à circulação de bens e serviços. É um mundo menos ideológico, porque a ideologia do dualismo é substituída por um multilateralismo, onde não há liberais ou comunistas, mas onde há pessoas que precisam umas das outras para desenvolver mercados e para ganhar e conquistar espaços comerciais. Essa situação de mundo gera uma mudança de perspectiva que é rapidamente identificada pela sociedade internacional a partir do momento em que o Japão, em 1972, aprova de forma pioneira o projeto governamental, projeto de poder, então, e dando a esse projeto o nome Projeto Plano da Sociedade da Informação para o ano 2000. É o pontapé de início do jogo. Os Estados Unidos, que haviam acompanhado e financiado o desenvolvimento econômico do Japão do pós-guerra, fortemente e apoiado maciçamente com transferência de tecnologia entre as empresas e as academias norte-americanas e japonesas, para que o Japão pudesse se dedicar a esse projeto da sociedade da informação, acabam passando a utilizar esse projeto primeiramente internamente, valendo-se das suas infraestruturas de informação. E surgem assim os planos nacionais de infraestrutura da informação no início da década de 90. E os próprios Estados Unidos, percebam, um ano depois que é o Muro de Berlim. E os próprios Estados Unidos, 3 anos depois, propõem o plano de globalização. Não sou eu que estou falando, procurem os atos de globalização que estão no Senado norte-americano aprovados pelo parlamento norte-americano e pelo poder executivo norte-americano. E esses atos geram os projetos governamentais dos Estados Unidos de sociedade da informação, que agora deixam de ser apenas planos nacionais de infraestruturas da informação e passam a ser projetos do
Global Information Infrastructure, GII. E nós já temos GII 1, 2 e 3 em 3 anos seguidos. E depois, a cada quinquênio, esses projetos são renovados nos Estados Unidos. A União Europeia segue a mesma ideia. Em 1994, aprova o seu projeto Sociedade da Informação. O Japão, já desde 2000, revisa o projeto a cada 5 anos. E o atual projeto japonês chama-se Society 5.0. A China entrou nessa corrida tresloucada da Sociedade da Informação e o grande projeto chinês atual, que também é plano quinquenal, previsto a cada 5 anos, se chama Made in China 2025. Então, a competitividade internacional é uma realidade indiscutível e o multilateralismo, por mais que ideologias de esquerda ou de direita queiram atacar, é inevitável. Esta é uma realidade que temos que passar a conviver com ela, gostando ou não. Pois bem, por que estou falando isso? Porque, fruto desse multilateralismo, a partir dos pactos de 66, nós encontramos no ano de 1986, quando surge o primeiro tratado internacional que, de forma expressa, reconhece a pessoa física como sujeito do direito internacional. E é por isso que tem muita gente por aí, vocês devem ter ouvido o professor Kim falando com vocês, que os sujeitos de direito internacional não são mais, hoje em dia, apenas os estados e as organizações internacionais, como a ONU, como a OMC, como os blocos regionais, União Europeia, Mercosul, mas são também as pessoas físicas e as empresas, pelo papel que as empresas exercem fortemente na economia global e pelo papel que as pessoas físicas têm agora como agentes econômicas, porque todos nós somos consumidores. Vejam só o que diz o Tratado do Direito ao Desenvolvimento, aprovado pela Resolução 41/128 da Assembleia Geral das Nações Unidas em 4 de dezembro de 86. Fala que direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável, em virtude do qual toda pessoa, olha a pessoa inserida como sujeito de direito internacional, toda pessoa e todos os povos estão habilitados a participar do desenvolvimento econômico, social, cultural e político. O direito humano ao desenvolvimento abrange a plena realização do direito dos povos à autodeterminação. E a pessoa humana, olhem só a pessoa humana como sujeito de direito internacional aqui, é sujeito central do desenvolvimento, é participante ativo e beneficiário do direito ao desenvolvimento, porque todos os seres humanos têm responsabilidade pelo desenvolvimento individual e coletivamente. Muda então a agenda. Vocês perceberam? A sociedade internacional do pós-guerra superou a Guerra Fria quando entramos na fase da sociedade, da tecnologia, da busca da concorrência e do comércio internacional aberto a outros players, não apenas a Estados Unidos e União Soviética. E o fortalecimento desses outros players gerou crises econômicas profundas em vários países. Nos próprios Estados Unidos da América, quando, por exemplo, na década de 80, os carros japoneses invadiram os Estados Unidos e levaram à bancarrota uma série de empresas ligadas às montadoras norte-americanas GM e Ford. Por conta disso, nós temos uma nova sociedade internacional. Os Estados têm a responsabilidade primária, diz o Tratado do Direito ao Desenvolvimento, pela criação das condições favoráveis à realização do direito ao desenvolvimento. Tem o dever de cooperar, solidariedade internacional, para assegurar o desenvolvimento e eliminar os obstáculos ao desenvolvimento. Eu estou aqui pegando trechos do tratado, é um tratado curto esse, que vocês encontram na internet e é de fácil leitura.
não me falha a memória, são só 11 ou 12 artigos. Os Estados devem cooperar, promovendo, encorajando e fortalecendo o respeito universal a todos os direitos humanos e liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Existe um aspecto que não é apenas humano quando se fala em sem distinção. É o aspecto também econômico. O respeito à diversidade gera novos nichos econômicos a partir do prestígio e do fortalecimento dos níveis culturais originariamente concebidos. E a sociedade internacional abre o olho para isso. Sociedade internacional, então, gente, ela tem um interesse econômico profundo na preservação das culturas dos povos. Porque isso abre nicho econômico. E tem um interesse econômico profundo na proteção dos interesses difusos e coletivos dos consumidores. Somos agentes econômicos. E as empresas transnacionais precisam que nós compremos produtos e serviços delas. Por isso que a ideia do multilateralismo acaba sendo irreversível, queiramos ou não queiramos. O que um governante pode fazer, quando muito, é restringir o multilateralismo com uma proposta de governo mais nacionalista. Mas tem que tomar cuidado, tem que saber dosar, nem ser um multilateralista completo, né? Abrindo o mercado completamente, o que gera uma quebradeira do microempresário interno, né? Mas também saber dosar com uma ideia onde o nacionalismo não possa ser exacerbado, sob pena de despertar o desinteresse do mercado internacional por aquele país. Eu não estou falando da realidade brasileira apenas, essa é a realidade mundial hoje. Esta é a realidade mundial hoje. Queiramos ou não queiramos isso. Então vamos continuar aqui. Direitos humanos e liberdades fundamentais são, nos termos do Tratado ao Direito ao Desenvolvimento, indivisíveis e interdependentes. Essas características são características dos direitos humanos expressamente previstas nesse Tratado de 86, que fala ainda que é urgente a implementação, a promoção e a proteção dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, que nós já vimos nos dois pactos de 66. Penúltimo documento do dia. E este documento é o documento que rege a sociedade internacional contemporânea. A Declaração do Milênio. Antes disso, tem uma pergunta aqui. Há uma colega, né, que está no interior, fugindo da pandemia e não tem conseguido ver todas as aulas curtinhas. É o primeiro semestre dela, São Judas, e gostaria de ter mais informações sobre a prova, se possível, claro. Até os tópicos são cobrados. Comprei o livro do Mazzuoli, o Valério Mazzuoli, mas é tanta coisa que não sei nem por onde começar. Bom, não tem problema. Então, eu vou sugerir para a colega, o que eu tenho sugerido durante as aulas para vocês, que a primeira coisa é ver o que os professores dão em aula, tá? Como vocês têm nesta unidade aulas comigo e com o professor Kim, as minhas aulas elas se encontram no canal do YouTube também, que é o Roberto Senise Lisboa. Ali, vocês encontram todas as aulas que eu comecei a dar à distância por causa da pandemia, desde o semestre passado. Estão nesse meu canal de YouTube. Então, se vocês puderem se inscrever, curtir algum vídeo que vocês assistam, ali há todas as aulas que foram gravadas de Direito Internacional, de Direito Civil e Direito Consumidor, que são as disciplinas que eu dou aula na São Judas, na PUC de São Paulo e na Campos Sales, tá? Então fica esta sugestão. Segunda sugestão, feita essa abordagem com relação às aulas, você já terá um corte muito grande daquilo que há no livro, que é excelente, do Valério Mazzuoli. O professor Valério Mazzuoli é professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e é um internacionalista conceituado e super reconhecido pelo direito brasileiro.
mas, sem sombra de dúvidas, a matéria fica muito extensa no livro dele. Então, o que eu sugiro à colega é que a colega primeiro assista às aulas e primeiro tenha contato com o material deixado por mim e pelo professor Kim à disposição. O professor Kim deixou à disposição material para vocês que eu sei no Google Forms, não foi isso? E eu deixei para vocês o material no Live de vocês, tá bom? E a partir desse material aí você pode ter o livro do professor Mazzuoli como apoio. Eu espero ter ajudado aí nessa dúvida, que eu tenho certeza que não é só sua, de você que está perguntando. Eu não falei o teu nome aqui por uma questão de respeito à sua privacidade, no seu no privado, mas também de todos os colegas da turma, tá bom? Bom, então vamos falar da Declaração do Milênio. Gente, esse documento é bárbaro. A Declaração do Milênio é um documento muito importante para a sociedade internacional, porque ela já está plugada na virada da sociedade quanto ao novo modelo econômico. O novo modelo econômico, ele demorou para ser dispersabilizado, difundido para todos os segmentos possíveis. Mas esse novo modelo econômico é um modelo que, em primeiro lugar, busca superar a sociedade industrial. Não que a sociedade agrícola ou a sociedade industrial deixem de ter a sua importância, mas elas não podem ser vistas como modelos econômicos únicos. A sociedade agrícola foi superada pela sociedade industrial, que não a abandonou, porque a indústria precisa da agricultura fortemente. Mas esse novo modelo econômico que é trazido pela sociedade pós-industrial deveria ser um modelo econômico menos poluidor. Esta foi a grande premissa, porque houve realmente um impacto muito grande dos efeitos da guerra, muito discutido pela sociedade internacional, em especial com o que aconteceu na Europa e com o que aconteceu no Japão, com a destruição de Hiroshima e Nagasaki pelas duas bombas atômicas. A preocupação da sociedade internacional, então, foi também de buscar não apenas a construção do direito social do trabalho, mas a construção do direito social do meio ambiente. E um modelo econômico menos poluidor é essencial para que a sociedade contemporânea e as futuras gerações possam ter uma melhor qualidade de vida e possam ter melhores caminhos para o seu desenvolvimento, como falamos há pouco no Tratado do Direito ao Desenvolvimento. A Constituição Federal Brasileira, já plugada a este novo modelo, muito embora ela seja de 88, ela consagra valores e princípios da sociedade internacional da própria década de 80 mesmo, e estabelece no artigo 225 uma ideia extraordinária de proteção ambiental e que acaba não sendo muito bem compreendida por pessoas presas ao modelo velho, ao modelo industrial e poluidor. Eu estou me referindo aqui ao fato de que, na nossa Constituição, a proteção do meio ambiente é um direito difuso, direito da nossa e das futuras gerações. Então, é um direito que ultrapassa a nossa própria existência física e atinge aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos bisnetos. E o direito ao meio ambiente é um direito que deve ser construído mediante o desenvolvimento sustentável. Vejam como isso se liga de forma extraordinária com o que acabamos de falar a respeito do Tratado do Direito ao Desenvolvimento de 86. Todos querem o desenvolvimento. O direito ao desenvolvimento é um direito humano, não apenas de coletividades ou grupos, não apenas de povos, mas individualmente de cada pessoa física. Mas esse direito ao desenvolvimento deve ser exercido por quaisquer players, estados, empresas, sociedades civis, fundações, associações e pessoas físicas de forma sustentável. Pois bem, a Declaração do Milênio já está plugada nisso. Porque a Declaração do Milênio, que é de 2000, ela está plugada porque 3 anos antes houve o encontro do G7, as maiores potências econômicas do mundo, que se reuniram para discutir o impacto dos meios de comunicação na sociedade contemporânea.
o impacto da televisão, do rádio e o impacto da grande novidade que estava sendo colocada para a sociedade civil e que já havia sido colocada parcialmente para as empresas, a internet. Vejam como tudo se liga, as coisas não são casuais. Então surge a ideia do G7 de construir um documento internacional de interesse dessas potências econômicas e que fosse também o reflexo dos desejos da sociedade internacional quanto ao desenvolvimento sustentável. E aí que surge a Declaração da Sociedade da Informação de 2003. Perceberam a cronologia dos fatos, a cronologia dos documentos internacionais e como ela explica muita coisa da nossa sociedade atual? Vejam só o que diz a Declaração do Milênio. Vocês já estão cientes que essa declaração foi feita 3 anos depois do G7 que tratou dos sistemas de comunicação. A Declaração do Milênio foi aprovada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas por meio da Resolução /55/2 em 8 de setembro de 2000. O que diz a Declaração do Milênio? Que os Estados, a partir desta declaração, passam a ter a responsabilidade individual e coletiva em defender os princípios da dignidade humana, da igualdade e da equidade. Isto é inédito em documentos internacionais. E a Declaração do Milênio foi assinada, se não me falha a memória, por 193 dos atuais 195 estados que integram a sociedade internacional. Então, é uma declaração praticamente unânime. Quais são os valores fundamentais dessa Declaração do Milênio que estabelece uma responsabilidade coletiva dos Estados, que é a grande novidade desse tratado? A liberdade, a igualdade, a solidariedade, a tolerância, o respeito pela natureza, olha aqui a inclusão do direito ambiental e a responsabilidade comum dos Estados. Agora, vamos ver de que forma é feito isto, sem prejuízo do que a Declaração dos Direitos Humanos de 48 fala, sem prejuízo do que os pactos dos direitos civis e políticos tratam e do que o Pacto dos Direitos Econômicos e Sociais tratam. Nós temos na Declaração do Milênio um foco do que é a ideia de liberdade para fins da Declaração do Milênio, o que é igualdade para fins da Declaração do Milênio e assim por diante. Vamos ver o que temos nesse documento, que é preciosíssimo. O sentido de liberdade é o seguinte: toda pessoa tem o direito humano de viver e criar os filhos com dignidade, livres da fome e livres do medo da violência, da opressão e da injustiça. A melhor forma de garantir esses direitos é pela democracia participativa baseada na vontade popular. Aí alguém pode falar, Senise, esse documento é utópico. Mas percebam vocês que pode ser utópico hoje em uma série de regiões do globo, mas ele não é utópico em uma outra série de regiões do globo. E aqui o que se busca é se criar parâmetros para se dar efetividade à liberdade no sentido de liberdade com dignidade para viver e criar filhos, constituir família. Liberdade para se estar livre da fome. A fome assola milhões de pessoas diariamente, como vocês sabem. E se há um continente que historicamente acaba sofrendo com a fome mais do que os demais por conta do seu processo de colonização tardia, é o continente africano. E é necessário, então, que se busquem mecanismos de liberdade da fome. Por todas as críticas que se possa fazer
aos últimos governos que tivemos antes do governo atual, com relação à corrupção, a mensalão, com relação à Lava Jato, ninguém pode criticar o governo Lula com relação ao programa internacional que foi adotado no Brasil, que foi o Fome Zero. Este programa, segundo dados da ONU, não segundo dados do PT, não segundo dados do IBGE, mas segundo dados da ONU, que supervisionou a implementação desse programa, reduziu a fome no Brasil durante alguns anos. Esse programa é tão elogiado pela ONU que a ONU convidou e fez parte do conselho e presidiu o conselho da ONU no combate à fome mundial, o Francisco Graziano, que foi o mentor do programa Fome Zero aqui no Brasil. Então, essa verdade não pode ser ignorada. Isto não quer dizer que a fome acabou no Brasil, até mesmo porque nós voltamos nos últimos anos, provavelmente pelo desvio de verbas, provavelmente pelas práticas de corrupção, a uma elevação do número de pessoas em estado de miserabilidade no Brasil. Isto é facilmente identificável por um índice que a ONU possui, que se chama IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, aonde a ONU parametriza qual que é a qualidade de vida que os povos têm em todos os estados que integram a sociedade internacional. O Brasil chegou a ficar com uma marca ainda horrível de 77º lugar de IDH do mundo. Marca esta horrível por uma razão lógica. Como é que o Brasil, que já chegou a ser a 7ª potência mundial, tem uma marca tão ruim de IDH? Por conta da heterogeneidade da sua sociedade, por conta dos problemas de distribuição de renda que temos, que são problemas crônicos, históricos. E o Brasil hoje ocupa uma posição pífia, bem piorada, se não me falha a memória, de 79º lugar de IDH. O Jorge está aqui me recordando que o Brasil chegou a ser a 6ª potência econômica do mundo. É verdade, não a 7ª. Bem lembrado, Jorge. Então, percebam vocês que nós temos um desnível, um descompasso que a ONU afere incrível quanto ao nosso PIB, Produto Interno Bruto, que mede a questão de sermos ou não uma potência econômica, e somos ainda hoje uma potência econômica, e o nosso IDH, que é historicamente sofrível. Mas o programa Fome Zero contribuiu durante aqueles anos em que ele foi implementado para que o IDH nosso melhorasse um pouco, né? Agora voltamos a ter um número pior do que o que nós tínhamos. Nunca tivemos números bons de IDH desde que a ONU foi criada. Essa que é a realidade. A heterogeneidade nossa é histórica e a péssima distribuição de renda é histórica no Brasil. Bom, a liberdade, segundo a Declaração do Milênio, também diz respeito ao quê? A liberdade do medo de violência, de opressão e de injustiça. Por conta do horário da aula, eu vou ter que dar uma acelerada, tá bom? Igualdade. Nenhum indivíduo ou nação deve ser privado da possibilidade de se beneficiar do desenvolvimento. A igualdade de direitos e de oportunidades entre homens e mulheres deve ser garantida. Nós sabemos isso, que ainda temos que buscar a superação de várias situações no mundo inteiro. Solidariedade. Os problemas mundiais devem ser enfrentados de modo a que os custos e as responsabilidades sejam distribuídos com justiça, de acordo com os princípios fundamentais da equidade e da justiça social. A Declaração do Milênio fala: os que sofrem ou os que se beneficiam menos merecem a ajuda dos que se beneficiam mais. Este é um valor fundamental que todas as nações do mundo assinaram nesse tratado internacional. Estou aqui tendo a assessoria do meu filho que está confirmando 79º o IDH do Brasil hoje.
Sofrível, né? Tolerância. Respeito mútuo em toda a diversidade de crenças, culturas e línguas. E lembrem-se que a questão da tolerância, ela impacta economicamente. Para o multilateralismo, é importantíssimo o respeito à tolerância, tanto por um fator de direito humano, como também por um fator econômico, porque novos nichos econômicos se criam com a diversidade. Há na Declaração do Milênio a ideia de que se proíbe a repressão às diferenças. As diferenças devem ser apreciadas como bens preciosos de toda a humanidade e deve-se promover ativamente uma cultura de paz e diálogo entre todas as civilizações. Respeito pela natureza, a grande evolução da sociedade internacional no meio ambiente. Gestão prudente de todas as espécies e recursos naturais conforme os princípios do desenvolvimento sustentável. Conservação e transmissão aos nossos descendentes das imensuráveis riquezas naturais. Alteração dos dados atuais de padrões insustentáveis de produção e consumo. O problema da sociedade menos poluidora, no interesse do bem-estar das futuras gerações. E há também a outra novidade que eu mencionei para vocês, a responsabilidade comum. A Declaração do Milênio fala em responsabilidade partilhada e multilateral dos Estados pela gestão do desenvolvimento econômico e social no mundo e por enfrentar as ameaças à paz e segurança internacionais. E na Declaração do Milênio há um aspecto. A ONU, organização de caráter mais universal e mais representativa de todo o mundo, tem um papel central com relação à Declaração do Milênio e com relação a esses valores fundamentais. A Declaração do Milênio ainda trabalha nos seus capítulos com os seguintes tópicos: paz, segurança e desarmamento, desenvolvimento e erradicação da pobreza, que é um dos objetivos do artigo 3º da Constituição Brasileira. Proteção do meio ambiente comum, é aquela ideia de que o meio ambiente não interessa apenas ao Estado onde está o território dele, e que isso não quer dizer nenhuma invasão de soberania a esse Estado. Direitos humanos, democracia e boa governança. Proteção dos grupos vulneráveis, idosos, crianças, pessoas com deficiência. Responder às necessidades especiais da África, que é o continente que sofreu o processo de descolonização tardia e depois de uma forte expoliação de suas riquezas. E o reforço das Nações Unidas. Então, as Nações Unidas, elas devem ser reforçadas e não, como alguns têm falado, menosprezadas. A Agenda 2030. Percebam vocês como o próprio discurso dos Estados Unidos já está mudando com a vitória de Joe Biden, que deve ser confirmada no dia 14 de dezembro pelo Colégio Eleitoral norte-americano. Joe Biden já fala de novo de reassumir todas as obrigações pactuadas pelos Estados Unidos com a sociedade internacional. São essas que eu falei para vocês, e ele cita o exemplo do Acordo de Paris. A Agenda 2030 foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas há apenas 5 anos atrás, em 2015. É chamada de Declaração Global de Interdependência, um nome que certamente nacionalistas, antiglobalistas acham horroroso, mas é o nome da declaração. E essa declaração foi assinada pela bagatela de 195 estados que integram a sociedade internacional, inclusive Estados Unidos e Brasil. Tá? A Agenda 2030 estabelece de forma minuciosa os chamados Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, onde ela coloca dados quantitativos a serem obtidos nos próximos 15 anos, agora 10 anos, porque estamos em 2020 para 2021, então já será daqui a pouquinho 9 anos, que devem ser atingidos. A Agenda 2030 não fala que isso tudo deixará de existir, mas fala que isso tudo deverá ser minorado. E há um projeto audacioso da sociedade internacional
para se buscar a redução desses problemas que assolam o planeta. Quais são os 17 objetivos da Agenda 2030, os chamados Objetivos de Desenvolvimento do Milênio? Percebem? Pacto dos Direitos Socioeconômicos e Culturais, Tratado do Direito ao Desenvolvimento, Declaração do Milênio. Olhem como tudo está interligado. Os 17 objetivos são os seguintes: a erradicação da pobreza, a fome zero e a agricultura sustentável. Ninguém está dizendo que vai acabar a pobreza no mundo, mas o projeto é de impactar o problema que há com relação à pobreza para que essa pobreza possa ser minorada, para que a fome possa deixar de existir em algumas áreas do planeta e possa ser minorada, para que a agricultura possa ser exercida de forma mais sustentável quanto à proteção ambiental, quando da realização do agronegócio. O agronegócio é fruto da sociedade da informação pelo uso da tecnologia da informação. A gente não pode esquecer desses detalhes todos. A saúde e o bem-estar, o aprimoramento, então, da tecnologia da informação na medicina preventiva e na medicina reparatória, o acesso ao médico em lugares inóspitos ou inacessíveis, através da telemedicina, a igualdade de gênero, pouco importando a orientação sexual da pessoa, a água potável e saneamento, um problema que o Brasil tem até hoje, porque metade do território brasileiro ainda não tem água potável disponibilizada para a sua população. A energia acessível e limpa, busca de formas alternativas de energia, o trabalho decente e o crescimento econômico. Mudanças na indústria, na inovação e na infraestrutura. Redução das desigualdades socioeconômicas e culturais. A implementação das cidades e de comunidades sustentáveis. O consumo e produção responsáveis. A ação contra a mudança global do clima. Aqui está o Acordo de Paris. Vida na água, vida terrestre, como preservá-la, como fomentá-la. Paz, justiça e instituições eficazes. Judiciários mais equitativos no tratamento à população. Parcerias e meios de implementação dessas ODMs, desses Objetivos de Desenvolvimento da Declaração Global de Interdependência. Bom, com isso, gente, pelo avançado da hora, terminamos a matéria. São 9:55. E eu gostaria de perguntar para vocês se valeu a pena para vocês, se vocês puderam acompanhar como tudo agora é encaixadinho. Não é um mero discurso ideológico, portanto, de que eu gosto mais de pepino ou que eu gosto mais de abobrinha. É a realidade dos fatos. E essa realidade é uma realidade incontornável. Quer queiramos, quer não. O multilateralismo chegou para ficar, porque todos os tratados firmados desde a década de 60 dão vazão, dão abertura para isso e para a ruptura da dualidade que a Guerra Fria implementou durante algumas décadas entre Estados Unidos e União Soviética. Eu quero muito agradecer a você que esteve até agora conosco, nesse semestre todo, né? Semana que vem vocês poderão contar com a minha participação, estarei na sala aberta, a não ser que realmente não tenhamos ninguém, obviamente, para conversar, né? Mas é algo que a São Judas pediu, que nós ficássemos à disposição de vocês, né? E pergunto se vocês têm alguma questão ou se podemos encerrar a aula de hoje. Não, tranquilo. Então, só peraí. A gente tem aula, tem prova essa semana, e aí semana que vem vai dar em aula, mas não tem. Você vai estar disponível, mas não significa que não tem aula, é isso? Eu vou estar disponível para rever matéria com vocês e conteúdos que vocês queiram que eu reveja. Tá. Tá bem? Mas depois não tem mais aula. Quanto a matérias novas, não. A menos que alguém fale, ô Senise, dá para você discutir assunto sobre tal? É outra história, se for assunto da matéria, né? Tá. Nossa, a gente passou muito rápido. Passou muito rápido.
Passou muito rápido. E vejam quantas aulas que vocês tiveram comigo. Não estou nem falando dos outros professores, né? Parece que não, mas a gente teve bastante aula. Né? Bom, eu que agradeço, Esther. Tá? Muito obrigado a você. Então, gente, gratidão. Deus me abençoe, abençoe minha família, me livre de todo perigo e todo mal, e me dê uma noite feliz. E também Deus abençoe a você, sua família, te dê uma ótima noite, tá? Muito obrigado. Obrigado, professor, igualmente. Eu espero que semestre que vem a gente esteja junto de novo. Bom, aí tem que ser em Direito Civil, porque Relações Internacionais só tem um semestre, né? Mas eu estou à disposição de vocês qualquer coisa, tá bom? Então, pessoal, tá bom, mas boa vai noite. fazer muita falta no semestre que vem. Obrigado, obrigado. Uma boa noite para Tchau, vocês, obrigado, hein? professor. Tchau.